noite eu quero somente compartilhar o que tem acontecido na minha vida de 5 meses para cá, né? E eu sempre fui uma pessoa que fui muito apaixonada pelo Antigo Testamento. Quando eu olhava a história de Davi, olhava a história de Josué, olhava a história de Sansão, eu sempre me enxerguei lá e falei: Senhor, eu sou ele. E eu sempre era muito apaixonada pelas histórias e ainda continuo sendo. Mas algo começou a mudar na minha vida em dezembro, quando eu comecei a ouvir a primeira pregação falando sobre a graça. E eu lembro que quando eu ouvi a primeira pregação, eu não entendi nada. Só que aquilo era tão novo para mim, e eu percebi que o Espírito Santo, ele estava me impulsionando, e meu coração queimou, mesmo eu não entendendo nada. Eu comecei a ter sede e fome por aquilo. Eu não sei explicar a maneira que foi, mas foi algo assim tão intenso na minha vida. E eu lembro que quando o pastor começou a pregar, eu chegava lá em casa, quando estava já na internet, né? Eu ficava ouvindo, eu ouvia uma vez, eu ouvia 2 vezes. E aí eu comecei a pesquisar também na videira, né? Que é o do pastor Aloysio, que a gente usa materiais dele, né? E comecei a pesquisar também falando sobre isso, sobre a graça, sobre o favor de Deus. E a gente tem que ser assim. Quando você não estiver entendendo, você não pode falar: eu não estou entendendo, vou ficar do jeito que eu estou. Não, você tem que procurar ouvir novamente, amém? E sempre orar pedindo a Deus revelação. Falar: Senhor, me revela a tua palavra. E aí eu comecei a passar o dia inteiro, enquanto eu lavava vasilha, lavava banheiro, quando eu varria minha casa, e eu colocava um fone de ouvido e estava graça. O Cleiton até falava comigo, falava: Daiane, mas você já está ficando com a cabeça ruim. Eu falei: não, eu quero mais, porque parece que eu não sei o que está acontecendo comigo. Irmãos, eu vou contar, eu já fiquei até 3 horas da manhã buscando a presença de Deus e falando: me revela, porque eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou sentindo uma fome, uma sede, e eu preciso ser saciada. Então me revela a tua palavra. E de repente o Espírito Santo começou a me revelar. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Mas aí, quando eu dei por mim, eu percebi que na verdade era Jesus que estava me revelando ele. Porque no Novo Testamento eu não entendia muito o que Paulo falava, não entendia muito aquele negócio de Colossenses, né? Esses negócios eu não entendia muito, não. Eu entendia mais era Lucas, Mateus, que contava a história dos milagres de Jesus e tal. Mas de repente, com a mensagem da graça, foi como se eu voltasse a 2000 anos atrás e visto a obra de Jesus, o amor de Jesus por mim e tudo aquilo que ele conquistou por mim, enfim. E aí, nessa sede, nessa busca por mais de Jesus, e Jesus me revelando ele, numa dessas conversas, ele falou para mim, falou: Daiane, agora é hora de você ir mais fundo. Agora é hora de você sair do louvor e entrar na adoração. Eu falei: mas não é a mesma coisa? Louvor com adoração não é a mesma coisa, não? Ele falou: não. Quando eu morri lá na cruz do Calvário, eu te dei salvação, mas não foi somente isso. Há muitas bênçãos que a igreja precisa ter a revelação e se apropriar, porque Satanás tem roubado as bênçãos, ou seja, a revelação da igreja, e a igreja não tem se apropriado, porque a obra da cruz é muito mais do que salvação. E eu estou aprendendo. E uma das coisas que ele me revelou, ele falou assim: olha, eu te salvei, mas há uma coisa, através do meu sangue, agora você pode entrar no Santo dos Santos. Agora você tem um acesso para ter comunhão, intimidade com o Pai e comigo. Aí eu falei: e como é que eu faço para me entrar lá? Assim,
porque é tudo muito novo, né? Eu sei o que é louvor, porque a gente sabe o que é louvor. Mas esse negócio novo de sair do louvor e ir para a adoração e entrar no Santo dos Santos, como que eu vou fazer isso? E aí nesses 5 meses, janeiro, fevereiro, ele vem me ensinar. E eu quero compartilhar com os irmãos. E também quero falar sobre o propósito de Deus na adoração, porque Deus tem propósito em tudo, amém? Então também existe um propósito na adoração. Então antes de entrar, vamos falar sobre o louvor, algo que a gente conhece, algo que a gente já praticou, que a gente pratica na nossa vida cristã. O que é louvor? Bom, louvor, ele está ligado a um ato de elogio, exaltação, bem dizer, ações de graças. Então, por exemplo, quando você levanta de manhã e aí você toma o seu café gostoso, você fala assim, oh, glória a Deus, aleluia. Isso é louvor, amém? Eu uso uma expressão aqui que a igreja, quando eu faço, assusta, assim, porque eu falo alto, né? Às vezes eu falo, oh, glória! E aí o que acontece? As pessoas falam, né? Então, isso também é louvor, amém? Então, louvor é elogio. Quando você fala assim, Deus é fiel, você está conversando com alguém, você fala, não, mas Deus é fiel, né? Então, quando você usa expressões de elogio a Deus ou a Jesus, isso é louvor. E quando você traz exaltação, o que é exaltação? Elevar o nome de Jesus. Então, por exemplo, quando você chega aqui na igreja, né? Aí você chega e você começa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o teu trono, o teu governo nunca mais terá fim. Isso também é louvor, amém? Bem dizer, igual a gente cantou aqui, por exemplo, usando o veículo da música como louvor, porque louvor também não está ligado só em música, amém? A gente não pode limitar louvor, você pensar assim, eu louvo, lá eu canto bem, direi. Não, louvor você pode usar palavras, testemunhos, isso é louvor, amém? Então, quando você usa ações de graça, o que é ações de graça? Agradecimento. Senhor, obrigado por esse almoço, né, irmão João? Quando a irmã Angélica faz aquele almoço maravilhoso, né? Aí você fala, oh meu Deus, obrigado por esse almoço, pela minha esposa. Quando você chega, você fala, oh Deus, obrigado pelo trabalho com as crianças. Oh Deus, obrigado pelo meu trabalho. Isso é ações de graça, ou seja, agradecimento. Bem dizendo, ou seja, falando bem, igual a gente usa aqui, por exemplo. Vamos junto, vamos. Rei ao Senhor. Isso é louvor, ó. Proclamarei. Isso é elogio. Você está falando o quê? Eu vou falar bem do Senhor para sempre. E eu estou elogiando, falando o quê? Que o Senhor é bom. Amém? Então, louvor é tudo aquilo que está ligado a elogio e a exaltação que damos a Deus, numa espontânea manifestação de alegria. Aqui na igreja, quando a gente louva, a gente usa mais os cânticos de quê? Que há muito instrumento, né? Muita bateria, muitas vozes, palmas, júbilos. Por exemplo, quando a gente canta assim, ó, deixou a sua glória prestar, as palmas, ó, prestar comigo. Isso é júbilo, ó. Morrendo na cruz pra estar comigo. Estou falando de algo que ele fez, tá vendo? Então, quando a gente usa o louvor na igreja, há uma manifestação de alegria, contando dos feitos do Senhor, e há muitas vozes, muitos instrumentos, muita ação de graça, muita exaltação, e isso é bom demais, amém? No Salmo 100 diz assim: porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, a sua fidelidade de geração em geração. No Salmo 95 vai falar de agradecimento. Apresentei-nos diante dele com ações de graça. O que é ações de graça? Agradecimento. Então, sempre quando falar ações de graça, é agradecimento, amém? E celebremos ao Senhor com salmos
de louvor. Amém? Então, a igreja que exerce o louvor é bom demais. Isso é errado? Não. Jesus se agrada disso? Sim. Então, assim, a gente tem que ser uma igreja que celebra, com júbilo, contando os feitos, exaltando ao Senhor, bendizendo, amém? Isso é muito bom. Mas o coração de Deus, Ele quer mais do que isso. Entende? Nós não podemos parar somente no louvor, como a vida inteira a gente fez. Entende? Porque o Senhor, Ele quer muito mais. E Ele fez muito mais para quê? Para a gente entrar no Santo dos Santos. E o que é o Santo dos Santos? É comunhão e intimidade com Ele. Então, assim, para ter comunhão e intimidade com Ele, aí já é necessário exercer adoração. Sabia que Jesus disse que o Pai, Ele está à procura de verdadeiros adoradores? Entende? Aí você fala assim: ué, mas o que tem nessa adoração que Ele está procurando tanto por adoradores? Por que não pode ser o louvor com júbilo, palmas, glória, aleluia? O que tem nessa adoração que Ele anseia tanto por adoração? Adoração está ligada a uma atitude. Vamos começar por aí para vocês entenderem. Uma atitude. Por quê? Se você quiser continuar no louvor, Ele não vai te obrigar. Você está entendendo? Se você falar assim: não, esse negócio de adoração, ser adorador, esse negócio vai me dar muito trabalho, eu quero ficar aqui no louvor. Você pode ficar. Ele não vai te obrigar. Por isso que a adoração é necessário uma atitude e um querer seu. De quê? De transformação da sua vida, de rendimento a Ele, de cultuar a Ele. Então, a adoração está ligada a uma atitude sua de cultuar, venerar, quebrantamento, render-se, curvar-se, declarar o coração. Implica numa relação direta, íntima entre o adorador e Deus, chegando ao ponto de beijar os pés dele, da alma se dilatar em busca de Deus. Amém? Então, pega uma cadeira. Então, quando Jesus começou a ministrar isso no meu coração: Daiane, você quer? Eu falei: eu quero. Então, já que você está procurando adorador, eu vou ser. Ele falou: então é necessário uma atitude sua. Eu falei: então me ensina, né? E aí, o que aconteceu? Ele falou assim: e o Espírito Santo foi me conduzindo. Ele falou: então a gente aprendeu que é necessário cultuar, render, quebrantar, declarar o coração e se entregar, se lançar na presença de Deus. Então, eu comecei no meu dia a dia, eu arrumava a casa depressa, já para mim ir para o Santo dos Santos, entende? E já aconteceu várias vezes do moleque abrir a porta do quarto e olhar e falar: ela tá doida, sabe assim? Mas assim, aí eu arrumava a casa depressa. E no começo não foi fácil não, viu, irmãos? Porque no começo você não está habituado, assim, acostumado, aí dá uma preguiça, porque nem todo dia você está muito afim, né? Aí, só que é uma atitude sua, não é? Você quer isso, então você vai buscar. E aí eu ia para o meu quarto. Não que você precisa fazer da maneira que eu fiz, cada um faz da sua maneira. Você pode começar com oração, você pode começar com lendo a Bíblia, salmodiando, igual o pastor fez aqui agora. Mas eu sempre gostava muito de cantar e adorar ao Senhor. Então eu sempre começava com um louvor. Por exemplo, eu podia começar: bendirei ao Senhor. Mesmo sem vontade, eu ia. Aí quando passava mais ou menos uns 5 minutos que eu estava já no louvor, adorando Ele, de repente o ambiente começava a mudar. E aquela minha preguiça, sem muita vontade de fazer, de repente meu coração começava a queimar. Aí eu falava: opa, estou gostando, Jesus.
E aí eu começo: o Senhor reina, reinará com majestade. E de repente a presença dele, aí de repente eu falo: tá fluindo aqui, Jesus, a sua presença, eu já posso sentir a sua presença aqui. E aí eu ficava com ele, conversava com ele, e depois de alguns minutos na presença dele, porque é necessário você romper algo dentro de você, entende? Existe muita resistência dentro de nós, e nós precisamos quebrar essa resistência. Então, quando eu já começava a gostar e o ambiente mudava, e de repente eu já percebia que Jesus já estava fluindo ali no meu quarto, e eu me entregava a ele de uma maneira que quando eu me via, eu já estava de joelhos na presença dele. Aleluia! Você pode fazer da sua maneira, e eu sempre gostava de usar cânticos espontâneos e declarar para ele da minha maneira mesmo. Ah, mas eu não tenho voz bonita como você tem. Ele não está nem um pouco preocupado com voz, ele está preocupado com o seu coração, amém? Então, aí de repente eu começava: eu me entrego, aleluia, aquele que morreu por mim. E a presença dele flui. Eu me rendo, aquele que entregou por mim. Glória a Deus. Eu me rendo, me entrego, quero mais e mais de ti, Jesus. Foi por isso que nasci, para viver em tua presença e adorar e exaltar Jesus, Jesus, Jesus. Revele a mim, Senhor. E aí eu se deixar ficar aqui a noite inteira. Então, no começo foi algo difícil, porque eu não estava acostumada com aquilo. Só que depois, aquilo começou a fazer parte do meu dia a dia. E eu já acordava de manhã e falava: eu preciso arrumar as coisas depressa para me entrar no quarto, para me ter intimidade com ele, para me conhecer mais dele e para ele revelar tudo aquilo que ele fez por mim. Eu quero mais. E eu falava para ele: eu quero mais, eu quero ir mais fundo, eu quero ir aonde eu nunca fui. Não ser por aparências, mas de ter um relacionamento, uma intimidade com o Senhor. Ai, irmãos, o ambiente do meu quarto parecia o céu na terra. Então a adoração é um quebrantamento, é um render-se, é um curvar, é declarar o coração. Implica numa relação direta, íntima entre você e Jesus, chegando ao ponto de você beijar os pés dele, da sua alma se dilatar em busca dele, onde você não vai depender mais de grupo de louvor para entrar na presença dele, onde você não vai depender da Daiane, ou da Sunamita, ou do Fernandinho, ou da Gabriela Rocha. Você vai entrar na presença dele por causa de Cristo que te deu um livre acesso. Aleluia. Aleluia. E teve uma mulher, projeta para mim, Lucas, abre aí. Lucas, capítulo 7, versículo 37. Porque quando Jesus ele é revelado a um ambiente, na igreja, não tem como você permanecer da mesma maneira. Acharam? Eu estou achando aqui. Amém. Porque quando Jesus ele é
pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia com bálsamo. 39. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Ela é uma pecadora. Agora, olha o 44. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, foi Jesus. Jesus em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Eu fico imaginando a cena, o fariseu, né, cheio da lei lá, né? Eu sou o mal, eu oro tantas horas por dia, né? E Jesus, ele não estava nem reconhecendo quem Jesus era. E aquela mulher se lança aos pés do Senhor. Eu fico imaginando ele pensando assim: que intimidade é essa dessa mulher aí, tocando num homem? Que intimidade que essa mulher tem? Mas Jesus valorizou tudo aquilo que ela fez por ele, amém? Amém. E nós precisamos também caminhar para a adoração a Jesus. Ele merece, amém, irmãos? Ele merece. Ele morreu no nosso lugar. Eu lembro de uma vez que eu estava em Bom Despacho, eu morava lá, já tem muitos anos atrás. E eu não entendia, né, o que era adoração. E eu estava igual vocês aí, sentadinho, né, lá na igreja grande também, tinha um grupo de louvor, aí eles louvaram. E depois eles davam oportunidade. E de repente subiu uma mulher. E aí ela, na hora que ela pegou no microfone, aconteceu algo na igreja que eu nunca vou esquecer disso. Na hora que ela começou, que ela soltou, o ambiente da igreja mudou. E as pessoas, eu percebi também que a presença de Jesus, ela fluiu de uma tal maneira no ambiente que foi algo assim. Uns choravam, outros falavam em língua, outros gritavam. Na hora eu falava: gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Eu não estou nem entendendo o que essa mulher está cantando. Mas foi algo assim, tremendo. E hoje eu já entendo, amém? E eu lembro que ela, na hora que ela pegou no microfone, eu não sei direitinho a música não, só sei que num trecho que ficou gravado na minha mente. E eu lembro que ela pegou e cantou assim: este é o meu respirar, este é o meu respirar. Ela estava declarando que a presença dele era mais importante do que o próprio ar que ela respirava. Tua vontade vivendo em mim. Ela tinha intimidade com ele. E ela continuava: e este é o meu pão, e este é o meu pão. E aí ela declarava que a presença, a intimidade que ela tinha com ele alimentava ela, supria ela em tudo. E
fluía na igreja. E ela se derramava como essa mulher que a gente acabou de ler aqui. Ela se derramava na presença de Jesus. E quanto mais ela se rendia à presença dele, mais a glória manifestava no ambiente. E ela continuava. Foi uma coisa tremenda, amém? Porque a adoração é o quê? É uma relação direta, íntima entre o adorador e Deus, amém? Essa é a verdadeira adoração, um coração transbordante de amor. E este amor nasce na contemplação. A contemplação acontece na comunhão, portanto, sem comunhão não há adoração. Aí você pensa assim, então como que eu... Olha, irmão, se não tiver comunhão, você particular com o Senhor, não vai fluir, entende? Se ficar dependendo só de 2 horinhas no culto de domingo, ou 1 horinha lá na célula para fluir na adoração, pode até acontecer, mas vai ser mais difícil. Então, assim, o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, amém? Então, vocês são adoradores que adoram em toda parte, amém? Infelizmente, quando isso não acontece, nós chegamos à igreja vazios. Nada temos a ofertar, porque nada foi cultivado no nosso relacionamento com Deus durante a semana. Olha, eu tinha essa mentalidade. Eu pensava assim, eu vou lá para o culto, sabe? Porque eu vou me encher de Deus. Eu vou para a célula porque eu vou me encher de Deus. E isso está errado. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que você seja cheio todo dia. Entende? Não é só no domingo não para bater cartão ou cumprir horário não. Sabe? Então a vontade de Deus é que você seja cheio todo dia. Porque a gente não vem na igreja para se satisfazer. A gente vem na igreja para ofertar. Entende? Você vem na igreja é para cultuar Jesus. Mas se você não se encheu durante a semana, durante a segunda, terça, quarta, quinta, aí você vai chegar aqui na igreja o quê? Vazio. Aí você vai chegar aqui, você vai custar romper. Entende? Você vai chegar endurecido. Aí o negócio vai estar fluindo aqui na igreja, o irmão recebendo, aí você vai olhar e falar assim, não estou sentindo nada. Não está fluindo, sabe? Estou vazio aqui. Mas por quê? Porque você está só buscando em 2 horas de prazo e vivendo essa vida assim, sabe? Entra dia, sai dia, entra dia, sai dia. Então nós precisamos transformar a nossa vida, amém? Amém. Louvor e adoração é muito mais do que apenas um momento no culto, é um estilo de vida. Fala assim, é o estilo de vida, amém? Ó, uma das coisas que nós temos que tomar cuidado é com ritualismo. O que é ritualismo? De vir com intenções prestar culto de maneira assim, errada. Por exemplo, eu vou lá porque eu não tenho nada para fazer mesmo. Não ficar aqui em casa? Nem vou ficar aqui em casa não. Você chega aqui que nem uma estaca. Aí você fica olhando o relógio, olha para o irmão, olha para o outro. Entendeu? Então, a gente tem que se entregar ao Senhor. Amém? Portanto, o ritualismo, Deus abomina isso. Olha, em Amós 5:21 diz: aborreço, desprezo as vossas festas e não me deleito das vossas assembleias solenes. Afasta de mim o trépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Por quê? Você pode estar aqui, aqui tremenda graça, aqui infalível, mas o seu coração está lá distante do Senhor, sabe? De aparência. Mas nós não somos fariseus, amém? Nós somos como essa mulher, adoradora.
adorador. Amém? Fala assim: eu sou o adorador que o Senhor procura. Amém? Bom, eu falei que a adoração não está ligada à música. Não, mas eu adoro, então toca aí para mim. Não, adoração é um estilo de vida. Então você pode adorar a Deus no supermercado. Portanto, eu estou aqui conversando com vocês e o meu espírito está conectado a Cristo. Entende? Eu estou aqui conversando com vocês, mas eu estou interagindo com Ele no meu espírito. Então você pode estar lá no centro de Divinópolis andando, está conversando com Jesus no seu espírito, está adorando ao Senhor no seu espírito. Você pode estar lá no supermercado fazendo compras, você pode estar na farmácia, na loja, você pode estar com a sua família. Nós não podemos nos separar de Cristo, entende? Nós temos que estar conectados nele, amém? Portanto, lá na época de Moisés, no tabernáculo, não existia música dentro do tabernáculo, e Deus recebia a adoração deles. A música veio parar, foi através de Davi nos cultos. Davi tem uma revelação, vê que o Senhor é adorado sem cessar no céu, e Davi fala: então eu vou trazer a adoração para a terra, e a presença de Deus vai vir, e eu vou vencer os inimigos através da presença de Deus, e o meu povo será próspero. Então Davi trouxe a música, durante os cultos. Mas hoje, na nova aliança, nós sabemos que a presença de Deus já habita em nós. Então não precisa de você ficar aqui: vem, sabe, que nem um índio. Vem, Jesus. Não, Ele disse que estaria conosco todos os dias. Amém? A gente tem que mudar essa mentalidade aí. Amém? Na dificuldade, no dia que você estiver passando aquela dificuldade, sempre lembra disso: Jesus está dentro de mim. Eu sou morada do Altíssimo. Eu sou o tabernáculo. Eu sou o templo. Amém? Eu quero falar aqui, o tempo voa, né? Eu quero falar aqui de algumas diferenças da antiga aliança para a nova aliança. Amém? Que são coisas maravilhosas. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Olha, no Antigo Testamento, para cobrir, porque era que cobrir pecado, era necessário sacrifício de animais. Mas agora com a graça, ou seja, a graça é uma pessoa, amém, irmãos? Quem é a graça? Jesus, amém? Então, com a nova aliança, a graça, o sacrifício foi definitivo, amém? Cristo é o nosso Cordeiro, e Ele não somente cobre pecado, como Ele tira o pecado, amém? Então lá na cruz do Calvário, Jesus venceu o pecado. Por isso que hoje nós somos santos, justificados por causa do sangue de Jesus. No Antigo, a presença de Deus ela era restrita, ou seja, ela ficava num cômodo lá, no Santo dos Santos lá, e não podia entrar lá não. Quem entrasse morria na hora, Somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano, e mesmo assim tinha que fazer um monte de ritual, matar animal para cobrir pecado, enfim. Mas se hoje com a graça nós temos um livre acesso por causa do sangue de Jesus, agora nós podemos entrar com ousadia na presença do Papai, adorar o Papai, glorificar o Papai, amém? No Antigo, adorava, cultuava só no templo, no tabernáculo, e era só um lugar fixo. Então eles tinham, por exemplo, essa estrutura aqui, ainda tem gente que ainda pensa assim, não, eu adoro aqui é um lugar santo, essa estrutura aqui é um lugar santo. Mas com a graça, com a morte de Jesus, o que aconteceu? Nós somos o templo, nós somos o tabernáculo, Cristo habita em nós, e agora somos adoradores que podemos adorar e cultuar em todos os lugares. Aonde a gente pisar a ponta do pé, aquele lugar se torna santo, amém? Por quê? Por causa da graça do Senhor Jesus. No Antigo, somente a família de Levi foi escolhida para o sacerdócio. Então, a família de Levi, eles não tinham adorado bezerro de ouro, e aí Deus escolhe eles para exercer sacerdócio.
Mas agora, com a graça, Cristo nos concedeu reis e sacerdotes, nos constituiu rei e sacerdotes. Então agora, pela ordem de Melquisedeque, é isso, tá? Eu ainda vou estudar isso. Mas agora eu e você é rei e sacerdote. Amém? Olha o que Jesus disse. De Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, Ele que nos ama e nos libertou. Reino e sacerdotes, para servir a Deus e Pai. A Ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Então, eu vou falar do meu jeito, tá? Assim, do jeito que eu entendo. Então, o que é ser sacerdote? Aí você fala, não, então tá bom, Jesus me constituiu sacerdote. Agora nós vamos entrar no propósito da adoração, amém? Deus tem propósito, amém? Por exemplo, é bom demais você chegar no Santo dos Santos e adorar a Deus. Mas Deus nos constituiu sacerdotes para um propósito, não somente de adoração. Te adoro, Jesus. Sabe por quê? Porque enquanto você está aqui, salvo, redimido, justificado, abençoado, as pessoas lá fora estão morrendo e indo para o inferno, por causa que não tem Jesus, não conhece Jesus. Então o sacerdote, vou falar de uma maneira que você vai entender. O sacerdote é aquele que tem o acesso, vou falar da maneira da nova aliança. O sacerdote é aquele que tem acesso ao Santo dos Santos, ou seja, intimidade com Deus e com Cristo. E aí ele se enche da presença de Cristo, pode ser através da adoração. Ele se enche, Cristo se revela a ele. Por exemplo, tá vendo esse copo aqui? Eu não vou fazer isso não, viu, pastor? Esse copo aqui, vamos supor que vai enchendo d'água, vai enchendo. O que vai acontecer? Transborda. Aí o que acontece? Aí o sacerdote, amém? Está comigo? Aí o sacerdote se enche de Deus, do Pai, se enche de Jesus. E aí ele promove a reconciliação. E aí ele vai lá na cidade, aonde você trabalha, aonde você estuda, na sua família, aonde você for. E aí o sacerdote, vem cá, irmão, pega na mão dele, revela Jesus a ele e leva ele até Jesus, e Jesus o conduz ao Pai. Amém? Obrigada, irmão. Aplauda aí, amém? Então a função do sacerdote é isso: se encher da presença de Jesus, e ele é uma fonte a jorrar, ele transborda. Eu lembro quando o irmão Ivaí foi falar de evangelismo. Eu falei assim, é uma área que eu tenho dificuldade, Jesus, porque eu acho difícil, eu sou tímida, assim. Mas agora eu descobri que quando você está tão embriagado e cheia de Jesus, você é uma fonte a jorrar que você não precisa nem preocupar. Que quando você estiver com as pessoas, você vai revelar Jesus às pessoas até sem perceber. Você vai falar de Jesus com uma naturalidade tão grande, e elas vão olhar para você e falar assim, o que está acontecendo? O que ela tem? Uau, ela brilha. O que ela tem? Eu quero que ela tenha. Por quê? Não é eu, é G. Porque eu enchi de Jesus. Então o sacerdote vai na presença de Jesus, adora Jesus, mas ele também cumpre o seu propósito. De quê? De ir lá na célula e de revelar Jesus na célula, de revelar Jesus no supermercado, de revelar Jesus na rua, na escola, enfim. Aí você cumpre o seu propósito, amém? E aí você pega na mão do pecador, você pega na mão daquele que está escravizado por Satanás, e aí você revela Jesus a ele, e Jesus o conduz ao Pai. Tem gente que fala assim, não, eu vou a Deus, eu não preciso desse Jesus que você está falando. Mas Jesus disse que ninguém veria ao Pai, a não ser por Ele. Então não dá
para mim estar aqui e falar assim: ah, eu vou para o céu, vou ser salva por mim mesma, porque eu oro, porque eu leio a Bíblia, porque é isso, por conta da minha justiça própria, porque eu sou uma boa pessoa, não cometo esses pecados horríveis. Não, você só entra se você tiver Cristo na sua vida. Você só entra se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Nós precisamos cumprir o propósito de Deus. Nós precisamos ser esses adoradores que o Pai procura. Amém? Para terminar, João 4,4. Acho que vai dar tempo. Abra sua Bíblia. João. Deixa eu continuar, João. Aleluia. Oh, Jesus. É bom demais estar na presença dele, amém? Amém. João 4,4 diz assim: era-lhe necessário passar por São Sebastião do Oeste. Amém? Versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Jesus está pedindo água, ó. Versículo 20. Nossos antepassados, ela tinha uma pergunta em questão de adoração. E ela pergunta: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Resumindo, ela estava querendo dizer assim: olha, a gente tem que adorar só no domingo? Ou na quarta na célula? Que dia que eu tenho que adorar? Aí Jesus declara a ela, 21. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem no domingo, nem na célula, nem no monte, nem em Jerusalém. 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores se levantarão e eles adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. 25. Disse a mulher: ah, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. 26. Então Jesus se revela a ela: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E aí, sabe o que aconteceu? Quando ele se revelou a ela, eu creio que o espírito dela testificou, mas aconteceu algo. Ela exerceu o seu sacerdócio. Sabe o que ela fez? 28. Olha o 28. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram o quê? Para onde ele estava. 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram
Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias, 41. E por causa da sua, muitos outros creram. E diz: agora vem os frutos. Então, quando você exerce o sacerdócio, você toma uma atitude de ser um adorador, você se enche de Jesus, transborda de Jesus, e é uma fonte a jorrar, e revela Jesus às pessoas que estão ao seu redor, os frutos aparecem. Amém? E aí, olha o 42. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do... Aplaude! É o nosso Salvador, Jesus! Jesus! Ah, irmã, será que eu consigo fazer isso? Consegue. Se você tiver intimidade e comunhão com Ele, vai fluir de você naturalmente. Entende? Não precisa ficar: ai, eu tenho vergonha, ai, eu tô com medo, ai, eu tenho que evangelizar, ai, eu tenho que ser... Não precisa nem se preocupar com isso. Sabe, esses dias eu tenho praticado isso naturalmente, e eu tenho visto milagres acontecer. Então, isso é só para mim? Não, isso é para você. Amém? Você é rei. Fala assim: eu sou rei e sacerdote. A vontade de Deus é que a adoração invada hospitais, escolas, praças, nos trabalhos, nas casas, nas famílias. Amém? Que Deus nos conceda uma sede de sua presença, e que a adoração seja um estilo de vida. Amém? Há muitos filhos que estão lá fora clamando: Abba, Pai. Há muitas pessoas que estão lá fora, pessoas que estão cometendo, aprisionadas em pecados terríveis. E também tem as boazinhas que não fazem aquelas coisas muito erradas, mas elas precisam de Jesus, porque senão o que acontece? Elas vão para o inferno, porque sem Jesus não há salvação. Amém? Amém. Fique de pé. Nós vamos orar. O grupo de louvor pode subir. Nós vamos orar agora. Eu creio que Jesus está nos olhando agora. E nós precisamos corresponder. Amém? Nós queremos corresponder. Sabe, não queremos ser só pessoas egoístas, que vêm para cá e senta no banco e fica assistindo o culto. Sabe, mas que possamos ser e valorizar aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós. Eu creio que muita revelação vai acontecer de bênçãos espirituais, de coisas que a gente ainda nem conhece. Cristo vai nos revelar, amém? É por isso que nós precisamos voltar os nossos ouvidos para a palavra, porque Ele fala através da palavra. E a nossa fé, ela aumenta através de ouvir a palavra. Então, se você quer ser uma pessoa de fé, aonde você vai e as circunstâncias sejam modificadas, milagres aconteçam, porque eu creio, eu vou ver morto levantando, eu vou ver pessoas viciadas se rendendo a Cristo e sendo libertas. Eu já estou declarando isso. Sabe por quê? Porque eu vou me encher dele e eu vou exercer meu sacerdócio. Amém? Eu vou corresponder. Eu terei atitude de ser uma adoradora e de buscar a Deus não de aparências, mas de entregar o meu coração
quero isso. Você quer? Eu quero orar por você. E se você sentir na liberdade de querer vir aqui na frente, sabe, de falar: Senhor, eu entendi a sua voz nessa noite, e eu quero corresponder ao seu chamado. Sabe, eu quero corresponder ao seu chamado na minha célula. Eu quero corresponder ao seu chamado na minha família, onde muitos ainda não têm a revelação que precisam de um Salvador. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero transformar a minha mente, aonde eu vou entrar no Santo dos Santos e eu vou permanecer lá, em intimidade, comunhão com o Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. Ele está aqui, Ele te chama, Ele te chama. Venha desfrutar da plenitude da sua presença. Aleluia, Senhor. Comece agora a declarar o seu coração na presença dele. Você não precisa de mim para entrar no Santo dos Santos. Oh, creia, creia somente. Senhor Jesus, nós correspondemos ao teu chamado, ao seu propósito. Sabemos que o Senhor nos escolheu e que nós queremos cumprir o teu chamado de conquista, de salvação de almas, de revelar o Senhor àqueles que estão aprisionados no pecado, àqueles que não conhecem Jesus. Eu me entrego, eu me lanço. Diga a Ele: Senhor, eu me lanço, e eu quero revelação da sua graça. Me leve ao tempo atrás, há 2000 anos atrás, aonde o Senhor morreu por mim. Me revela o teu amor, me revela o teu amor, me revela aquilo que o Senhor é. Revela, revela. Nós nos entregamos na sua presença. A tua igreja que é comprometida com o Senhor, nós vamos multiplicar, nós vamos expandir. Levanta, sacerdote! A unção sobre você! Você tem unção de sacerdote! Tudo que você precisa já foi te dado!
que o Senhor deseja que nós experimentemos todos os dias das nossas vidas. Amém. Já chegou o tempo, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Onde? Não importa onde eles estiverem. Amém. Você é um destes. Amém. Levanta a sua mão comigo. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão preciosa do Espírito Santo são sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.